É para isso que serve o Docker, então. Rodar diversas instâncias de um mesmo serviço. Ó. Tá rodando na porta 80, na porta 81 e na porta 90. E aí pessoal, hoje eu vou tentar então resolver aqui, vou ajudar vocês a esclarecerem uma dúvida, se vocês precisam ou não aprenderem Docker. Por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Porque acabam surgindo sempre novas tecnologias e a gente sempre fica naquela dúvida, será que eu preciso aprender isso? Será que não? Para que serve? E eu vejo o pessoal explicando isso de uma forma muito densa. Eu acho que a coisa é mais simples do que parece a explicação, né? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo simplificar a coisa para ti. O que seria o Docker? O Docker, ele é um serviço de container. Tu consegue levantar um monte de container numa máquina específica, pode ser física ou virtual. E qual é a vantagem disso, né? Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação que vocês precisaram levantar mais de uma instância de um serviço numa máquina. Por exemplo, digamos que tu rode um navegador na porta 80 do teu servidor e tu quisesse rodar mais um servidor web numa segunda porta, que poderia ser uma porta 81, por exemplo. Então, digamos que tu quisesse criar diversos servidores da internet em diversas portas. O que eu uso para fazer isso? O Docker, tá? E ele tem uma outra coisa muito interessante, que é o Docker Hub, que ele hospeda lá diversos tipos de serviços que tu pode baixar através de imagens, né? Então, tu precisa instalar muitos serviços, muitas instâncias de serviços na tua máquina. Precisa disso? Cara, estuda Docker. O Docker vai resolver o teu problema. Entende? Tu precisa de Docker. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né, no meu próprio caso, de por que eu não preciso de Docker. Por exemplo, eu tenho um aplicativo Android que consome uma API que alimenta, né, o aplicativo com informações de futebol. Eu só preciso de um servidor lá rodando que faça um scrapping automático, digamos, no site da CBF, por exemplo, e mantenha a API atualizada, né, com aquelas informações da CBF, e o meu aplicativo vai lá e consome. Eu precisaria de Docker para fazer isso? Eu até tenho um servidor em MySQL rodando lá, um container de Docker, porque é muito fácil fazer isso, né? Porque eu já estudei, né, o Docker. Mas a minha pergunta é o seguinte: se eu tivesse instalado nativamente, né, o MySQL no servidor, eu resolveria da mesma maneira. Então, quem é que precisa de Docker? Quem precisa criar diversas instâncias de um mesmo serviço, por exemplo, numa máquina. Qual é a outra vantagem de recurso do Docker? Eu deixei aqui esses gadgets aqui na direita aqui do meu Debian para vocês conseguirem entender isso. Dá uma olhada que o meu servidor ele praticamente está rodando só o OBS Studios aqui, né? Que eu estou utilizando para gravar. E vocês podem perceber que ele está consumindo 11% da minha memória. E é isso, tá? Uma porcentagem também nos meus processadores, aqui estão todos os 8 cores, né, do meu processador. Então daí tu deve pensar, mas e se eu criar diversas máquinas virtuais, cada uma com uma instância do serviço que eu preciso? Digamos que eu queira 8 instâncias de um web server. Cada um numa porta, eu posso criar 8 máquinas virtuais. Então tu percebe que o meu sistema operacional está praticamente rodando sozinho, aqui está consumindo 11% de memória. Tá, vamos utilizar esse exemplo com memória aqui, né? Mas na verdade ele consome todos os recursos, né? Processador, disco.
energia elétrica, né? Então, mas vamos olhar só para a memória, né? Ele está consumindo 11%. Cada máquina que tu criar, tu vai ter um desperdício de 11% de recurso de memória só para aquela máquina estar funcionando. E se tu utilizar Docker, tu vai precisar, na verdade, somente de uma máquina, que tu vai perder 11% de recursos para o sistema operacional, e o restante tu vai utilizar de fato com o recurso que tu está utilizando ali, né? Que seriam os containers. Deixa eu mostrar isso um pouco na prática. Eu vou levantar algumas instâncias aqui do Nginx. Por exemplo, Docker. Eu vou colocar run, né? E vou colocar "-d", que é um parâmetro que ele, sei lá como é que seria em português, ele desataca o servidor, né? O servidor não, o prompt de comando aqui. Digamos que se eu não colocar esse "-d" aqui, a hora que eu rodar o servidor, eu vou perder o terminal, porque ele vai ficar rodando o serviço do container aqui no meu terminal, mas eu não quero. Então esse "-d", ele roda em background. Isso que seria o correto de eu falar. "-d", aí eu vou colocar "-p" para dizer qual é a porta que eu quero utilizar. Eu vou utilizar a porta 80. A porta 80, essa aqui da esquerda, é a que vai ficar disponível para ser acessada no meu serviço aqui, né? E a porta interna do container vai ser 80 também. E daí, vou chamar aqui o nome dele de Nginx, assim, Nginx 1. Tá? E a imagem que eu quero rodar é a do Nginx. Então, a hora que eu rodar aqui, ele já vai rodar o serviço. Ele vai... vamos ver aqui, ó. Docker PS, ele mostra os processos que estão rodando. Eu já tenho, então, um navegador aqui, um Nginx rodando na porta 80. Vamos acessar isso para ver. Vamos lá, com localhost aqui é para ele aparecer, né? Localhost. Opa, o que aconteceu aqui? http localhost. Welcome to Nginx. Eu não precisei colocar a porta 80 porque já é a porta que o navegador vai procurar, né? Então, agora digamos que eu quisesse criar uma outra instância na porta 81. Coloquei a porta 81 aqui. Rodei. Sim, eu preciso trocar o nome também, né? Vou colocar Nginx 2, tá? Desculpa, Nginx 2 aqui, ó. E agora eu devo ter dois serviços. Vamos colocar aqui, ó, porta 81. Opa, aqui. Olha lá. Também está funcionando. Se eu apagar aqui, eu tenho dois serviços. Vamos ver no Docker aqui, isso aqui, ó, Docker PS. Lá estão os dois serviços, ó, um rodando na porta 81 e outro na porta 80. Se eu quisesse um terceiro, vamos lá, vou botar o nome de Nginx 3. Vou botar na porta, esse aqui eu vou botar na porta 90 e rodei. Então se eu for lá, vou colocar aqui 2.90 também, tá? Então aqui, ó, Docker PS. Aqui estão os três servidores. Então essa é a utilidade do Docker. E, por exemplo, os 11% que eu estava perdendo de recursos de memória aqui, né? Vai ser o único desperdício que eu vou ter, porque eu estou utilizando só um sistema operacional para isso, tá?
Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa dúvida. Então, respondendo a pergunta, né? Tu precisa de Docker? Se tu precisar criar várias instâncias de um mesmo serviço, sim, precisa de Docker. Senão, acredito que ele possa até te atrapalhar, porque tu vai ter que estudar o Docker de uma maneira que tu consiga manipular os arquivos dele, porque tu não precisa alterar os arquivos dos containers, né? Nem deve fazer isso, porque quando tu mata um container e ressuscita ele de volta, digamos assim, ele não vem com os arquivos que tu editou antes. Tu precisa aprender a manipular volumes e utilizar outras estratégias, como por exemplo o Docker Composer, para te conseguir, sempre que tu reiniciar um serviço, ele já vir configuradinho para ti. Então, se tu não precisa de diversas instâncias de um serviço, tu não precisa estudar, a não ser, claro, né, que tu trabalhe num local que demande isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se puder dar uma força pro canal aí, dá um like no vídeo, compartilha, manda no grupo lá de programação, da gurizada de programação. Se puder, comenta alguma coisa aí, deixa um comentário aí de se tu gostou, se a minha explicação foi boa ou não. E se tu não é inscrito, por favor, te inscreve aí, porque ajuda o canal a crescer e o meu conteúdo chegar a mais gente. Então tá, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.